Vamos começar a nossa aulinha hoje, né? Sobre o sistema operacional, ok? Vamos lá. No, nobody. Vamos pegar isso aqui. Começa aqui mesmo. Vou pegar isso aqui mesmo. Bom, aula 7, professor Renato Padilha, Digilocks, sistemas operacionais, ok? Professor, o que é um Digilock? Eu vou pegar hoje, Digilock, eu vou pegar conceito, prevenção, detecção e recuperação. Digilock, também chamado de impasse, tá? Quebrando essa palavra Digilock, fica Digi, significa morto. Locks, significa trava, bloqueio. Digilock significa impasse, bloqueio permanente, ok? Digilock, ele bloqueia tudo, para tudo. Um deadlock, um impasse, ocorre quando dois ou mais processos ficam bloqueados permanentemente, esperando por recursos que nunca serão liberados. Esse recurso pode ser uma impressora, qualquer coisa desse tipo, tá? Ou, em outras palavras, cada processo está esperando o outro fazer algo e ninguém consegue prosseguir. Como se fosse assim, você tem uma via e tem dois carros, um indo e outro voltando. Só que essa via só pode passar um carro por vez, ela é estreita demais. O que vai fazer? Para. Não tem, ou então um cede e outro. Então, em outras palavras, cada processo está esperando o outro fazer algo e ninguém consegue prosseguir. Se parar ali, entendeu? O deadlock ocorre quando dois ou mais processos ficam bloqueados permanentemente, esperando por recursos que nunca serão liberados. Legal? Muito bem. Para cá agora. Deadlocks, bloqueio. Tá? Exemplo de deadlock. Você tem uma impressora e um scanner. O processo A usa a impressora e quer o scanner. O processo B usa o scanner e quer a impressora. Nenhum libera. Aí existe um deadlock. Agora isso aqui é só para ter uma ideia, né? Você tem trens em um trilho único. Você tem trens em um trilho único. Os dois trens têm sentidos opostos. Aí nenhum pode avançar sem o outro recuar. Bloqueio total, ok? Seria mais ou menos para você. Esse aqui não seria o deadlock, porque o deadlock é exatamente pelo sistema operacional. Aqui é só um exemplo, né, para você entender. Dois trens em sentidos opostos, nenhum pode avançar sem o outro recuar. Eles estão no mesmo trilho. É um trilho único, tá? Aí um bloqueio total. Seria mais ou menos deadlock, seria isso aí, o bloqueio. Condições para ocorrer um deadlock. Nós vamos ver a condição de Kaufman. Um deadlock só acontece se 4 condições ocorrerem ao mesmo tempo. E essas 4 opções aqui, né? Essas 4 condições, uma depende da outra. Exclusão mútua, a outra espera e passa, não pré-emissão e espera circular. Exclusão mútua. O recurso só pode ser usado por um processo por vez. O recurso, que seria uma impressora, só pode ser usado por um processo por vez. Tá? O segundo, espera e posse. Hold and wait. Wait é espera e hold significa posse. O processo segura um recurso enquanto espera o outro. Um processo segura um recurso enquanto espera o outro, por outro. Não preempção. Preempção é a interrupção do programa. Você está executando Word, qualquer coisa desse tipo, tá? Se você está fazendo a execução e você quer parar aquela execução, aí você tem uma preempção. A não preempção é que você não pode parar a execução. O recurso não pode ser retirado à força. Só é liberado voluntariamente.
Espera circular. Existe um ciclo de processo, onde cada um espera pelo recurso do próximo. Ok? Bom, agora a gente vai ver as três condições, três etapas. A prevenção, a detecção e a recuperação. A prevenção evita que aconteça, né? A detecção identificar depois. E a recuperação corrigir o problema. Isso aqui é evitar que aconteça, esse identificar depois que aconteceu e aqui corrigir o problema. Tá? Prevenção de deadlock. A ideia aqui é impedir que pelo menos uma das 4 condições aconteça. Tá? Estratégia. Eliminar todas elas. A exclusão mútua, eliminar a espera e posse, eliminar a não preempção, ou seja, permitir a preempção e eliminar também a espera circular. Evitar a espera circular. Ok? Eliminar a exclusão mútua. Nem sempre é possível. Impressora não pode ser compartilhada simultaneamente. Tá? Não pode ser compartilhada. Isso aqui nem sempre é possível fazer isso. Eliminar a espera e posse. O processo deve solicitar todos os recursos de uma vez só. Tá? Permitir preempção. O sistema pode retirar recursos de processo. Sistema operacional. Evitar a espera circular. Criar uma ordem global de recursos e obrigar os processos a segui-la. Exemplo. Sempre pedir recurso A antes de B. Vejamos agora o outro. Detecção. Detecção do deadlock. Se não prevenirmos, podemos deixar acontecer e detectar depois. Como detectar? Usar grafo de alocação de recursos. Procurar ciclos. Se houver ciclo, pode haver deadlock. Bom, agora o último é a recuperação. Recuperação de deadlock. Depois de detectar, precisamos resolver. Como é que eu faço para resolver e recuperar o deadlock, o bloqueio? Abortar processo. Matar um ou mais processos envolvidos. Preempção de recurso. Retirar recurso de processo. Pode liberar o sistema. E rollback. Voltar processo a um estado anterior. É mais elegante. Agora a gente vai ver uma outra etapa do sistema operacional, que é conceitos fundamentais. Memória RAM, memória virtual, endereçamento. Ok? Muito bem. Memória RAM. Memória RAM, Random Access Memory. Memória de acesso randômico. Memória RAM, memória chamada memória primária ou memória principal. A memória principal ou memória primária, tá? É a memória RAM. Memória secundária é o HD SSS. A memória a RAM, Random Access Memory, memória de acesso randômico, é a memória onde os programas e dados ficam temporariamente armazenados quando estão sendo usados. Característica da memória RAM. É um acesso rápido, ela é volátil. O que é volátil, professor Padilha? Perde tudo ao desligar. E armazena programas em execução. Ele armazena programas em execução. Se tiver execução, ele armazena. A memória RAM, Random Access Memory. Exemplo, quando você abre um navegador, ele sai do disco HD ou SSD, navegador, vai para a memória RAM e é executado lá. Como a RAM funciona? A RAM é organizada em endereço, como se fosse uma grande tabela. Endereço e conteúdo. Então o conteúdo 25 está no endereço 001, o conteúdo 10 está no endereço 002, o endereço 99 está no endereço 003 e assim por diante. Cada posição tem um endereço único. Cada posição tem um endereço único. Cada conteúdo, cada posição tem um endereço único. Cada posição tem um endereço único. Ok? Endereçamento de memória. Endereçamento é a forma com que o sistema localiza os dados na memória. Vejamos agora memória virtual. É uma técnica que faz parecer que existe mais RAM do que realmente há.
É uma técnica que faz parecer que existe mais RAM do que realmente há, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, depois eu leio isso aqui. Exemplo, seu computador tem 8 GB de RAM, mas você abre um programa que usa 12 GB. O sistema usa o disco como extensão da RAM. O que ela faz? Ora, o programa, ele abre um programa com 12 GB de RAM. Só que o seu computador tem 8 GB de RAM. Então, o que ele faz? Ele pega esse 8 GB da memória RAM, tá faltando, aí ele excedeu 4 GB. Aí ele coloca no HD, reservando uma parte do HD para a chamada memória virtual. Então, a memória virtual é uma técnica que faz aparecer que existe mais RAM do que realmente há. Então, ele usa a parte lá no HD. Como funciona? Parte dos dados ficam na RAM, parte fica no disco, HD ou SSD. O sistema alterna entre eles. Quem faz isso aí tudo é um sistema operacional, ok? Vamos entender direitinho aquele processo de seu computador tem 8 GB de RAM, mas você abre um programa de 12 GB. O que acontece? Vamos entender direitinho o que acontece aqui. Os primeiros 8 GB ficam na RAM e os 4 GB restantes vão para o disco, tá? Pode ser o HD ou SSD. Bom, essa parte que fica no disco nós chamamos de arquivo de paginação, tá? Esse restante de 4 GB, né? Esse restante de 4 GB ficam exatamente nos arquivos de paginação. Ele é chamado arquivo de paginação no Windows. Já no Linux, ele é chamado de swap. Linux, ele é chamado de swap, esse restante no HD, ok? Paginação, paging. A memória virtual usa páginas. A memória virtual usa páginas. A memória divide em blocos fixos chamados páginas. Isso aqui é a memória virtual. A memória dividida em blocos fixos chamados páginas. Os blocos são chamados páginas na memória virtual, lá no HD. Já a RAM, memória RAM, ela divide em molduras chamadas frames. Funcionamento, o que faz? A página do programa, tá? Vai para o frame da RAM, tá? Esse aqui aqui é a memória virtual. Página do programa que ficou lá, ele vai para o frame da RAM, ok? Ou seja, para as molduras de RAM. Os blocos da memória virtual, que são as páginas, vão para as molduras ou frames da memória RAM. É assim que funciona. Tipos principais de endereço agora. Vamos para os endereços agora. Endereçamento. Tipos principais de endereço. Nós temos endereço físico, que é a memória RAM, ela é física, e nós temos o endereço lógico ou virtual, que é a memória virtual. O endereço físico, local real na memória RAM, usado pelo hardware, que é exatamente aquele hardware de memória RAM. E o endereço lógico ou virtual gerado pelo programa, usado pelo sistema operacional. O sistema operacional faz o programa que exatamente ele aloca no HD, tá? No HD uma memória virtual, endereço lógico. Fica o endereço lógico lá, só para tradução de endereço. O sistema operacional converte endereço lógico para endereço físico. Aqui é memória virtual, aqui é memória RAM, tá? Então, endereço lógico, quem faz isso aqui é o sistema operacional, converte o endereço lógico para o endereço físico. Isso é feito pela MMU, Memory Management Unit, unidade de gerenciamento de memória, ok? Vamos fazer um resumozinho desses conceitos fundamentais de memória RAM, memória virtual, endereço. Isso aqui é o programa, uma parte, né, do sistema operacional, tá? Esse conceito. Resumo. A memória RAM é a memória rápida e temporária. Memória virtual é a extensão da memória RAM usando o disco.
É endereçamento, forma de localizar dados, a forma de localizar dados é endereçamento e a paginação divide memória em blocos, tá? A analogia seria assim, ó, a RAM seria como uma mesa de estudo, você tem uma mesa de estudo, é a RAM. Aí você tem a estante ao lado da mesa de estudo, são os discos, tá? Disco HD ou SSD. E a memória virtual, o que é que acontece? Usar a estante quando a mesa está cheia, quando a mesa enche. Então, quando a mesa encher, aí você usa a estante. Ou seja, quando a RAM estiver cheia, aí você usa o disco. É só para auxiliar a memória RAM, tá? Você troca livros entre a mesa e a estante conforme precisa. Então, aqui o sistema operacional, é, ele ajuda, né? Ele ajuda a memória RAM a ocupar mais espaço, tá? No disco. Então, na hora que estiver precisando, o sistema operacional faz isso. Ele lança para a memória RAM. Ok? Um abraço a todos. Esse é o meu e-mail, tá? Professor Renato de Queiroz Padilha. E na próxima aula a gente vê mais coisas sobre o sistema operacional. Forte abraço e com Deus. Sucesso aí para todos, tá? Ok. Bacana. Ok. Para.